Evangelho de Mateus, capítulo 5. Dos versos 1 ao verso 12. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, que diz: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, vamos ler todos juntos então as bem-aventuranças, todos juntos comigo? O texto diz: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Feche seus olhos, peça ao Senhor para falar ao seu coração. Pai querido, muito obrigado. A palavra do Senhor está lida, ela é verdadeira, ela é fiel e ela é suficiente. Que nós possamos meditar nos textos aqui, Deus, lidos, e que o Senhor possa falar ao nosso coração. Que a minha boca se cale em nome de Jesus e o teu Espírito Santo fale por meio da sua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Mês da família, e nós estamos com essa proposta de trazer à igreja esse ensino, esse ensinamento sobre família. Como nós vivemos em família, quais são as dificuldades da família. E quando nós olhamos para a ideia de família, nós percebemos quantas são as lutas que nós enfrentamos no meio familiar. Quantas são as dificuldades? Eu queria que você pensasse um pouquinho aí. Não é para você se amargurar com elas não. Mas só para você lembrar assim, eu tenho passado algumas dificuldades, ou já passei algumas dificuldades, já passei algumas lutas. É verdade ou não é? Nós passamos lutas na família? Sim ou não? Sim. Nós temos dificuldades com as famílias. Nós vemos muitos conflitos familiares. Nós vemos a dificuldade dos relacionamentos, do relacionamento marital, esse relacionamento marido e mulher. Iniciamos a classe de famílias hoje, e hoje foi uma delícia. Nós fizemos uma abertura, e o nosso bate-papo hoje foi um negócio muito gostoso, porque a gente começou a perceber como que todas as famílias têm passado por coisas muito parecidas. Nós estamos passando, e nós passamos por problemas que são comuns, e nós temos visto algumas dificuldades, nós temos visto algumas lutas, e em contrapartida, você percebe que todas as famílias estão em busca da felicidade. Todas as famílias estão em busca de viver uma vida mais feliz, uma vida mais tranquila. Quem aqui não gostaria de viver uma vida mais tranquila, irmão? Todos nós gostaríamos. Todos nós queríamos ter um pouco de folga, não é assim? Se pudesse dar uma folguinha para você ia querer ou não? Sim ou não? Eu ia querer. Uma folguinha de vez em quando é bom. E eu falo assim, Senhor, dá uma folguinha para mim, Senhor. De vez em quando eu faço uma oração assim, dá uma folga. Dá uns dias só para a gente fazer assim, só para recuperar o fôlego. E aí depois nós vamos de novo, nós vamos para cima, nós vamos para frente. Mas tem dia que nós precisamos de uma folguinha. E é interessante porque, quando nós pensamos aqui neste texto,
E este texto é um texto que vai mostrar a plenitude da felicidade. Este texto é um texto que vai mostrar o caminho para se viver uma vida verdadeiramente feliz. E quando nós pensamos isso e pensamos em família, talvez você pense assim, mas pastor, esse texto aí não está falando sobre família, porque ele não está falando sobre casal, sobre homem, sobre mulher, o papel do homem, o papel da mulher, não está falando do filho, não está falando disso. Mas este é um ensinamento que se você pegar para você, se você levar ele para a sua família, você vai viver a plenitude da felicidade. Mesmo em tempos de guerra, mesmo em tempos de lutas, mesmo neste mundo, onde estamos cheios de aflições. E quando nós olhamos para o contexto, nós vamos perceber o seguinte, eu não sei se você sabia disso, mas o povo de Israel, desde que foi levado cativo, a começar pelos assírios, e nós vimos isso aqui há algumas semanas atrás, quando nós estudamos aqui o Salmo 46, desde aquele tempo e logo depois pelos babilônios, este povo, o povo de Deus, nunca mais deixou de ser cativo. Este povo nunca mais teve o seu próprio governo, exceto agora, há poucos anos, onde Israel foi constituído novamente, como uma nação, um Estado, há tão pouco tempo cumprindo a palavra de Deus. Mas quando nós chegamos aqui, em Mateus, na chegada de Jesus, quando nós olhamos para esse momento em que esse texto está sendo escrito, o povo de Israel já havia passado pelo domínio do Império Assírio, o povo de Israel já tinha passado pelo domínio do Império Babilônico, o povo de Deus já tinha passado pelo o domínio do Império Persa. E é interessante porque quando nós pensamos no domínio do Império Persa, lá no último capítulo de 2 Crônicas, capítulo 32, está lá registrado que a Babilônia foi tomada, ela foi subjugada pelo Império Persa, e porque Deus fez isso, porque Deus levanta então um rei que vai permitir que Israel retome a sua cidade, retorne ao seu lugar. E lá nos tempos de Esdras e nos tempos de Neemias, eles estavam sobre o domínio do Império Persa, que permitiu que os muros fossem reconstruídos, e que o povo voltasse à sua cidade, e que o povo reconstruísse o templo, e pudesse então adorar o seu Deus. Mas esse povo nunca mais deixou de ser cativo, porque logo depois você tem o Império Grego, e depois o Império Romano, do qual, neste tempo, era onde o povo de Deus estava subjugado. Jesus chegou num tempo onde o seu povo estava sob o domínio do Império Romano. Irmãos, era um império perverso, terrível. O povo romano, eles eram um povo de muita promiscuidade sexual. O povo greco-romano, eles eram de muita perversidade, de muita promiscuidade. Quando nós olhamos o chamado dos discípulos, por exemplo, nós vamos perceber que os discípulos, nós temos entre eles cobradores de impostos, como Mateus, e Mateus era extremamente rejeitado, porque por ser judeu, ele estava fazendo parte de um jogo romano, e ele cobrava do seu próprio povo. Estava cobrando do seu próprio povo. E aquela cobrança não era uma cobrança justa. E então Jesus vem, e quando nós olhamos nos versos anteriores, nós vemos o chamado de Jesus, o batismo de Jesus, e muitas curas, e Jesus começa a passear, e a andar pelas cidades, e a curar muitas pessoas, e ele começa a revelar o seu ministério, e eu preciso que você sempre saiba, que quando você lê Mateus, Marcos e Lucas, estes 3 evangelhos estão com uma ênfase no reino, é uma apresentação do reino, diferente de João. João, ele tem uma ênfase em apresentar a divindade, ele tem uma ênfase em mostrar que Jesus é Deus, mas Mateus, Marcos e Lucas estão mostrando o reino de Deus, um reino que era esperado. As famílias de Israel naquele tempo estavam ansiosas para que o Messias viesse, porque uma vez que o Messias viesse, na mente deles, eles tornariam a ter o poder. Na mente deles, quando você vê Jesus conversando com os discípulos no caminho de Emaús,
você vai perceber eles dizendo assim, olha, aquele, você não está sabendo, falando com Jesus, né? Por acaso você não sabe das últimas notícias? Por acaso você não viu que aquele que nós esperávamos, aquele que ia retomar o governo para nós, aquele que nos traria de volta a nossa nação, você não sabe que ele morreu? Aí Jesus vai falar assim, ó nécios e tardos, para compreender o que diziam as Escrituras. E Jesus então começa a ensiná-los, desde Moisés, os profetas, e ele começa a mostrar quem ele era. E à mesa os seus olhos se abrem, e eles reconhecem que aquele é Jesus. O povo esperava alguém que fosse trazer às famílias deles uma vida de paz. E Jesus o tempo todo está pregando assim, olha, o meu reino não é de onde, irmão? Não é desse mundo. O meu reino não é daqui. Aí nós cantamos hoje, né? Eu não sou daqui, para casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Mas esse povo estava esperando um governo terreno. E Jesus então, ao ver aquela multidão, Jesus começa a ensinar aquele povo. E neste discurso, que é até um pouco extenso, porque aqui é só a introdução do que Jesus vai ensinar neste grande sermão, porque este sermão, ele vai finalizar aqui no capítulo 8, no capítulo 7, final do capítulo 7, muitos ensinamentos de Jesus estão acontecendo aqui, e Jesus então começa a ensinar esse povo o que seria essa vida plena, o que seria essa alegria plena, ao qual ele chama de bem-aventurança. E eu queria trazer para você hoje aqui, a plenitude, o que é uma família verdadeiramente feliz. Como você pode viver uma família verdadeiramente feliz? E Jesus vai trazer aqui, então, alguns ensinamentos que eu gostaria que você marcasse aí, marca aí a palavrinha, coloca aí uma observação na sua Bíblia, para que você nunca se esqueça disso e tenha aonde recorrer. E a primeira lição que o Senhor nos traz aqui, essa alegria, a plenitude de alegria, ela vem quando você é humilde de espírito. Então ele vai dizer lá no verso 3, bem-aventurados os humildes de espírito. E é interessante porque quando nós pensamos nessa ideia de humildade, nós pensamos em vários textos da Bíblia, porque nós vamos pensar em Provérbios, por exemplo, e essa expressão que o texto diz em Provérbios, no capítulo 3, no verso 34, onde o Senhor diz, olha, o Senhor rejeita o soberbo, ele aborrece dos arrogantes, mas ele dá graça a quem? Aos humildes. Ele dá graça àqueles que são humildes. Lá em Provérbios capítulo 16, se você puder passear comigo aí rapidinho, se você conseguir, se não você fica com a sua Bíblia aberta aí, para que você não se perca, e eu vou ler com você aqui. Provérbios capítulo 16, no verso 18 e 19, diz assim, olha, a soberba precede a ruína, a altivez de espírito, a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que o quê? Repartir o pão, ou repartir o despojo, né? Com os soberbos. O Senhor Jesus disse assim para a gente, olha, você quer ser feliz? A primeira lição que nós precisamos é humildade. É um coração humilde. A graça, quando nós olhamos para o salmista, no capítulo 63, no verso 3, ele vai dizer assim, que a graça é melhor do que a vida. Por isso, aqueles que são humildes, eles são agraciados pelo Senhor, porque o Senhor dá graça ao humilde. E é interessante porque ele vai dizer assim, olha, a esses humildes, a esses a qual eu dou graça, a esses a qual eu encho de graça por causa da sua humildade, ele vai dizer que deles é o reino dos céus. Em contrapartida, a família feliz, aquela que tem a humildade, ela recebe a graça de Deus para que ela possa então encontrar o rei nos céus. E Jesus então, pensando aqui nos judeus, naqueles que aguardavam um reino, aqueles que aguardavam um rei que fosse dar a eles o poder, Jesus está falando assim, vocês estão equivocados.
Isso é soberba. Vocês querem domínio. Vocês estão querendo dominar novamente a terra, mas o meu reino não é daqui. Aqueles que tiverem um coração humilde, aqueles que souberem passar por este governo, aqueles que souberem passar por esta terra, aqueles que conseguirem se submeter a esse governo, eu darei graça a vocês e vocês então herdarão o reino dos céus. Quando nós observamos Paulo escrevendo para que a gente ore pelos nossos governantes, o apóstolo Paulo mostrando a importância de orar por um governo, ele está num tempo muito difícil, ele está num tempo onde Nero é aquele que estava governando, e Nero era um homem muito perverso. Mas como que Paulo conseguia? Por causa da humildade. E se tem alguém que é um exemplo de humildade para nós, é o apóstolo Paulo, né, irmãos? Ele fala assim, olha, quando ele vai fazer uma de suas defesas, ele vai dizer assim, olha, eu sou hebreu de hebreu, eu sou judeu, eu fui orientado, instruído aos pés de Gamaliel, vocês não sabem com quem que vocês estão falando. Paulo, um momento da vida, ele teve que falar isso, ele diz assim, olha, eu sou alguém que vocês estão julgando de maneira errada. Ele fez um momento da sua vida, ele se impôs e disse assim, olha, eu sou essa pessoa. Mas em outro momento ele vai dizer assim, olha, eu tenho isso tudo como refúgio. Isso tudo para mim não vale nada. O apóstolo Paulo, a sua humildade, chegou ao ponto de dizer assim, eu troco tudo isso. Isso aí para mim não tem valor algum. Porque para mim o que mais vale é a graça do Senhor Jesus. O que mais vale é a bondade do Senhor Jesus. Então, você deseja morar no reino dos céus? Você tem a consciência de que o nosso lugar não é aqui? A primeira lição que você precisa para que a sua família encontre essa felicidade e alcance essa esperança de uma vida eterna, é uma vida humilde, é uma vida de humildade, é uma vida de não querer se ensoberbecer e querer se sobressair em cima das pessoas, em cima dos seus familiares, dos seus amigos, daqueles que estão à sua volta, no seu trabalho. É humildade, porque o Senhor dá graça aos humildes. Segundo lugar, ele vai dizer assim, olha, bem-aventurado os que choram. Ele vai dizer assim, olha, se você chora, tem uma recompensa. E a recompensa é assim, vocês serão consolados. Quando eu li esse versículo, eu falei assim, Senhor, mas que choro é esse? Como que funciona esse choro? Quando você vai no profeta Isaías, no capítulo 61, verso 1 e 2, diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. A pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram. Quando eu leio esse texto de Isaías, você vê um Jesus que vem para tirar a nossa dor. Você tem um Jesus que está ali a favor daqueles que estão sendo subjugados, daqueles que foram escolhidos, mas agora estão vivendo debaixo do jugo de outro governo que não é o governo de Deus. E ele diz assim, olha, eu vim para libertar esse povo. Jesus está mostrando que ele veio para libertar a gente de uma coisa muito pior do que qualquer governo humano, o governo do pecado. O pecado que antes de Jesus governava a sua vida. Antes de Jesus Cristo, você estava sob o domínio do mal. Antes de confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você estava sob o governo das trevas. Se você está aqui hoje, você ainda não o fez. Se você está aqui hoje, você ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você ainda está sobre o governo do pecado. Porque só Jesus nos liberta do pecado. Só Ele livra a sua vida e a sua alma do poder e da escravidão do pecado. Por isso eu gosto muito de dizer, não é somente ser um membro de igreja, não é somente fazer parte do hall de membros de uma igreja, é você ter Jesus Cristo no seu coração, aquele que consola você, porque aquele que está na vida de pecado, a sua vida é uma vida de amargura, a sua vida é uma vida de choro, a sua vida é uma vida de dor, de pranto.
Mas Jesus vai dizer assim, olha, bem-aventurado são aqueles que choram, porque quando o encontram, estes serão consolados. E a palavra do Senhor vai dizer que o pecado, ele tenazmente nos assedia. Nós ainda sofremos, irmãos. Nós ainda passamos muitas dores por causa do pecado. Nós ainda lutamos constantemente contra o pecado. Gálatas, quando Paulo vai falar sobre a carne e o espírito, ele vai falar assim, olha, eles são opostos e eles lutam entre si. Então Jesus está dizendo para a gente assim, olha, bem-aventurado você que chora, você que sofre, você que sabe das lutas da vida, porque eu vou consolar vocês. E quando nós vamos para Apocalipse, ele vai dizer assim, olha, quando eu levar você a Nova Jerusalém, quando vocês forem morar comigo, neste lugar não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, a morte já não existe mais, já não haverá mais dor. Meu irmão, se a sua família estiver debaixo da segurança do Senhor Jesus, guardada por Jesus, ela será a família mais feliz da terra, porque por mais sofrimento que você passe aqui, porque Jesus disse assim, no mundo nós teremos o quê? Mas ele fala que a gente deve ter o quê? Por que você deve ter bom ânimo? Ele venceu. O mundo já está vencido, o pecado já está vencido, a morte já está vencida. A nossa alegria vem quando nós cremos num Deus que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Quando a sua família tem essa convicção, dificilmente ela não será uma família humilde. Porque ela reconhece que o único que pode enxugar as suas lágrimas é Jesus. Ele é o único. Logo depois ele vai dizer então, no verso 5, bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Que palavra preciosa. Irmãos, eu estive em Belo Horizonte e cheguei lá, aquele trânsito caótico, terrível. Lugares, terrenos assim, que cabem 4, 5 lotes, eles construíram torres de prédios por todos os lados, para sabe lá quantas mil famílias, e aquilo, o trânsito vira um negócio terrível. E aí, conversando, nas conversas com família, com os amigos que nos visitavam, eles estavam contando como que o trânsito ficou perigoso, por causa das discussões, por causa das brigas, por causa do nervosismo, e por incrível que pareça, um amigo meu foi lá em casa e ele estava contando que naquele dia, naquela semana, um rapaz fechou ele, e aí por fim, ele não sabe o que aconteceu, ele foi sair do carro, foi e bateram. Aí o cara saiu, ele deu aquela, para não brigar no trânsito, para não ter a briga de trânsito, ele, não, pode ficar tranquilo, eu pago, eu livro isso aí. Mas eles estavam mostrando como que o ser humano está agressivo, e como que as capitais, o trânsito tem se tornado algo muito perigoso. A gente tem visto isso muito na internet, vídeos, se vocês, quem está aí nas redes, tem visto que essas brigas de trânsito, elas têm levado pessoas à morte. Mas nós somos um povo de Deus, nós somos um povo manso. Mansidão é um fruto do Espírito. É algo que precisa estar na nossa vida. E aí, irmãos, nós sabemos que nós temos nossos temperamentos, Aí nós temos aquele que é um pouco mais, agitado, um pouco mais calminho. Nós falamos muito dos nossos temperamentos. Mas deixa eu te contar uma coisa. Sabe por que a gente estuda temperamento? Para que você atenue aquilo que é positivo do seu temperamento. Porque todos os temperamentos têm pontos extremamente positivos. Vocês sabiam disso? Você que é muito enérgico, você que... gente, se a gente não tivesse colérico e sanguíneo, o que ia ser da terra, hein, TT? Colérico e sanguíneo bota um negócio para andar, gente. Colérico e sanguíneo bota um negócio para... Mas eles também sofrem porque eles têm os seus defeitos. O fleumático e o... Como é que é o nome do outro? Melancólico. É o artista, gente. É aquele que tem a calma, a frieza, aquele, que, não, vamos lá, mas eles também têm os seus defeitos. E o que nós não podemos fazer? Usar
do nosso temperamento para justificar os nossos erros. Não podemos. Nós estudamos temperamento para que a gente possa entender que todos os defeitos e os problemas que os nossos temperamentos nos causam, se você observar, eles são pecado. Eles são pecado. E eles trazem muito prejuízo para a gente. Os defeitos dos temperamentos, sejam eles quais for, se você observar, muitos deles são pecaminosos. E nós precisamos aprender a lutar contra isso. E nós estamos precisando de uma sociedade um pouco mais mansa. Vocês concordam comigo, irmãos? Sim ou não? Nós estamos com uma sociedade muito agitada. Os melancólicos, os fleumáticos não estão fazendo muito o seu papel aí não. Vão ajudar nós aí, gente. Ajuda vocês aí, os melancólicos e fleumáticos. Ajuda nós nessa caminhada aí, porque os coléricos e os sanguíneos, nós estamos agitando o negócio. Mas Jesus vai dizer assim, olha, a sua família, nesta família, precisa haver humildade. Vocês precisam sofrer as dores da vida, porque vocês serão consolados, mas também precisam viver com mansidão. Porque isso é fruto do Espírito. E ele continua dizendo então, verso 6, bem-aventurado os que têm fome e sede de quê? Justiça. Porque eles serão o quê, irmãos? Fartos. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de muita injustiça. Um tempo preocupante. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas elas estão tão preocupadas com o seu bem-estar, que elas fazem qualquer coisa para atingir os seus objetivos. Nós estamos vivendo num tempo desse. Mas na quarta-feira, nós estudamos lá no 1º de maio, sobre a vida de Noé. E a palavra do Senhor vai dizer, no capítulo 6, no verso 9, que Noé era um homem que era justo entre os seus contemporâneos. E quando você chega no capítulo 7, no verso 1, Deus reforça a justiça de Noé. Noé foi um homem justo. Nós temos tido muita dificuldade. Este texto aqui, olha, é muito importante. Esse de Gênesis 7:1. Fala, disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim. No meio do quê? Sabe que geração era essa, irmão? Geração perversa. Deus olhou para Noé e falou assim, Noé, eu reconheço que no meio dessa geração perversa, você tem sido um homem justo diante de mim. Você tem sido um homem que tem andado nos meus caminhos. Você tem sido um homem que tem se preocupado em me agradar. Por 2 vezes o Senhor encontra em Noé justiça. E Ele vai dizer para a gente assim, olha, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Porque haverá um dia em que o nosso Deus, Ele virá e Ele vai separar todas as coisas. Ele vai separar o joio do trigo. Vai chegar um dia onde Ele vai dizer àqueles que não pertencem ao seu reino, apartai-vos de mim para o fogo eterno, mas aqueles que são do seu reino, aqueles que andaram em justiça, aqueles que andaram em retidão, aqueles que foram justos diante de Deus, Ele vai dizer assim, olha, entre para o gozo do seu Senhor. Venham, entrem. E nós, às vezes, pensamos assim, mas como ser justo, se as pessoas são injustas? Eu já vi pessoas justificando assim, não, mas se eu for justo, as pessoas vão passar a perna na gente, se a gente for justo, isso aqui, nós não vamos... Irmãos, nós não precisamos nos defender. O Senhor Deus é justo, e Ele aplica a sua justiça. Ele não deixa o justo desamparado, e a sua descendência não mendiga o pão. O Senhor Jesus está dizendo para mim e para você, olha, se você é justo, você não vai ficar desamparado,
você vai encontrar alegria, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio do texto que nós lemos aqui, de uma geração perversa. Nós não precisamos ter medo de uma geração perversa, irmãos. Nós não precisamos temer o que os homens fazem, o que as coisas estão acontecendo aí fora, nós não precisamos, porque nós temos um Deus justo, e esse Deus justo, Ele nos guarda, Ele não deixa que a gente pereça, Ele coloca o alimento na nossa mesa, Ele dá aquilo que nós precisamos, e muito mais do que nós precisamos. E o texto continua dizendo, verso 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aqui eu quero abrir um parêntese para alguns textos que o Senhor Jesus vai trabalhar no Sermão do Monte. E quando a gente pensa em ser misericordioso, misericórdia é dar aquilo que o outro não merece. Nós recebemos a misericórdia de Deus, que é um presente de Deus, não porque nós merecíamos. E quando nós olhamos, se você avançar a sua Bíblia aí um pouquinho, no capítulo 7, quando Jesus vai falar sobre a oração dominical, quando Jesus vai trabalhar como se deve orar, capítulo 6, no verso 14, você pode ler comigo? Verso 14 e 15 do capítulo 6, o texto diz, porque tampouco, olha que interessante, antes disso Jesus começou a falar aqui sobre vingança, ele começou a falar aqui sobre o amor ao próximo, e ele vai tratar aqui no verso 38 do capítulo 5, ele vai dizer, olha, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, porém eu vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Dê a outra face. Aquele que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Quando nós pensamos em misericórdia, nós pensamos em oferecer a alguém, a outro, aquilo que ele não merece. E o que nós recebemos de Jesus, irmãos? Nós recebemos misericórdia. Você não era merecedor. Você não é. Você não era, não. Você não é. Nós não somos. Não há nada em nós que possa garantir a Deus, dar-nos a salvação e a vida eterna. Quando Jesus morre por nós, Ele morre por nós quando nós ainda éramos pecadores. Essa expressão, ela é uma expressão para dizer assim, Jesus morreu por homens exclusivamente pecadores. E excessivamente pecadores. Jesus não esperou. Tem pessoas que dizem assim, olha, não, eu vou consertar minha vida primeiro, depois eu vou lá na igreja, depois eu resolvo fazer um compromisso com Deus. Vocês já viram alguém falando assim? Não, a pessoa acha assim, eu sou muito ruim para poder ir na igreja, para poder ser um cristão. Irmão, eu sou pior do que você. Você tem alguém aqui que já pensou assim? Nós aqui, o crente de mais tempo aqui nessa igreja é pior do que você. Porque a nossa fé, a nossa salvação, ela não está fundamentada em algo que nós possamos fazer para Deus. Mas pelo que Ele fez por nós, quando Ele entregou o seu Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? Deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não tenha a vida eterna. Isso é misericórdia. Você não é merecedor. Você não pode fazer nada para receber a vida eterna. Mas o Senhor te deu a vida eterna. E Ele está dizendo para nós, assim como Ele diz em 1 João, nisso conhecemos o amor, 1 João 3,16, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos fazer o quê? Dar a vida pelos nossos irmãos. Como que a gente faz isso se nós somos maus?
Nós não podemos escolher pessoas boazinhas para que nós possamos assim, eu vou dar a vida pelo Elton e pela Tainá, porque eles são meus chegados, né? Já me ofereceram um almoço lá algumas vezes, né? O Aldebi, eu vou ser misericordioso com ele, que ele traz umas mandioquinhas para nós, aquela mandioquinha do 1º de maio, né, que veio de lá, aquela delícia derretendo na boca. Não é assim. Porque quando nós vemos Jesus falando do amor, ele vai dizer que nós temos que amar o nosso amigão, colegão, gente boa. Ele fala assim, ama o inimigo. Ame, porque amor não é um sentimento, amor é uma decisão, amor é uma ação de misericórdia. Por isso Deus amou de tal maneira você, que exerceu a sua misericórdia e entregou o seu filho para morrer por você. Isso é misericórdia. E Ele quer que nós façamos isso pelos outros. Independente se eles são nossos inimigos, ou se eles são nossos amigos, se são nossos familiares, ou se são nossos vizinhos. Misericórdia. Se nós exercermos misericórdia, nós vamos experimentar uma vida perfeita, agradável, mesmo em um mundo tenebroso. No verso 8, já estou caminhando para o final, ele vai dizer assim, olha, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E quando nós pensamos em limpos de coração, lá no Salmo 24, verso 3 e verso 4, o salmista diz assim, quem subirá ao monte do Senhor? Ele faz aqui uma pergunta para nós. Quem há de permanecer no seu santo lugar? Verso 4 diz o quê? Aquele que é e que não entrega a sua alma, nem... Bom, o que Jesus veio fazer por nós? Quando Ele derramou o seu sangue, a gente canta aqui aquela canção, né? Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração, nada além do sangue de Jesus. E depois nessa música a gente canta aquele hino assim, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Olha, os limpos de coração são aqueles que verão a Deus. Quem irá morar no seu santo lugar? Quem permanecerá na presença de Deus? Apenas aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. Aqueles que confessaram com sua boca. Porque se com o seu coração crer e com a sua boca confessar, você será salvo. Este é o resultado de um coração limpo. Este é um resultado daquele que recebeu do Senhor o seu sangue e foi purificado por Ele. Irmãos, nossas famílias estão precisando do sangue de Jesus, amém? Nós não podemos nos apartar dEle, porque é Ele que nos lava, é Ele que nos lava de todo pecado, é Ele que nos lava de toda iniquidade, é Ele que nos purifica. E é este sangue, porque quando eu olho para essa linha de raciocínio, é este sangue que vai fazer a gente andar em humildade. É este sangue que vai fazer com que a gente resista às dores desse mundo e a gente chore neste mundo, mas sabendo que o Senhor nos dará a vitória e enxugará dos nossos olhos as lágrimas. É este sangue que nos faz ser mansos, é este sangue que nos faz buscar a justiça, é este sangue que nos faz ser homens misericordiosos. Se na nossa família tiver isso, nós vamos experimentar alegria plena. E o verso 9 vai dizer assim, olha, bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós estamos precisando de mais pessoas que ajudem nas resoluções dos conflitos familiares. Nós estamos precisando de mais pessoas que consigam aconselhar casais. Nós estamos de mais pessoas que consigam atender as famílias no cuidado dos seus filhos. Nós precisamos de pessoas que apartam as brigas, as demandas familiares. Nós estamos precisando de um corpo de Cristo que se ajude, irmãos. Nós estamos precisando de pacificadores e não de pessoas que enfiam a faca querendo ver o negócio pegar fogo. E eu vou falar com você, família é um negócio, né? Família, quando alguém quer ver o circo pegar fogo, o negócio não é bonito, não. A gente sabe disso, principalmente quem tem família grande, igual eu, tenho uma família muito grande,
Então, 7 irmãos numa família, mais 5 na outra. Quando a gente queria ver o circo pegar fogo, gente, o negócio era bonito, não. Aí você faz um trem errado, quem foi? Foi fulano, né? Já quer logo entregar logo fulano, né? Já quer logo ver o negócio andar. E aquilo gera uma intriga entre o irmão, uma intriga entre os amigos ali dentro de casa, a família, o pai, a mãe, e aquilo vira uma coisa que precisa de alguém para ir lá acudir. E quando nós temos pessoas pacificadoras dentro de casa, nós conseguimos viver uma vida familiar um pouco mais amena. Você hoje aqui, lavado pelo sangue de Jesus, busque ao Senhor, irmãos, para que você seja um pacificador dentro da sua casa, para que você seja um pacificador dentro da sua família, para que você, marido, seja um pacificador na hora de resolver os conflitos familiares, para que você, esposa, seja uma pacificadora na hora de conversar, de resolver as nossas demandas. Nós aprendemos hoje na classe de casais que nós homens, nós somos terríveis. Tudo que a gente aprendeu, como é que é, Fábio? Que a gente não sabe falar, a gente não sabe vestir, a gente não sabe comer, a gente não sabe fazer nada. Nós descobrimos isso hoje de uma maneira assim, muito engraçada. Vamos nos ajudar. Vamos ser pacificadores dentro da nossa família. E em último lugar, verso 10 e 11, vai dizer assim, olha, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguindo e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Você tem passado dificuldade, irmão? Você tem sofrido lutas? Essas lutas, elas precisam ser vencidas. E você as vence quando você é limpo por Jesus Cristo. E você consegue ser um pacificador, você consegue ser humilde, você consegue chorar com a esperança de uma vida eterna, você consegue ser manso, você consegue ter sede, fome e sede de justiça, você consegue ser misericordioso, você consegue ser ou enfrentar as lutas, as dificuldades, as perseguições que muitas vezes acontecem dentro da nossa própria família. Principalmente quando você tem uma família muito grande. E nós estamos vivendo uma sociedade hoje que não quer ter uma família. Nós estamos vivendo hoje casais novos que dizem assim, olha, não, eu não quero ter filhos. Eu não quero construir uma família, porque isso dá trabalho demais. Mas irmãos, mesmo quando nós enfrentamos as lutas, as dores, as perseguições, e tudo isso por amor a Jesus, porque o Senhor Jesus nos lavou e nós temos essa consciência, nós temos condições de viver uma família inteiramente e integralmente feliz. Você crê nisso, meu irmão? E tudo isso é porque Jesus, Ele passou por todas essas coisas. Ele é a essência do amor. Ele é a essência do perdão, da humildade, da misericórdia. Ele é. E eu quero encerrar aqui, concluir, dizendo que você que já foi limpo por Jesus, você que já foi lavado pelo sangue de Jesus, os versos 13 ao verso 16, Jesus vai fazer uma convocação para nós, Ele vai dizer assim, olha, vocês são sal da terra. Sabe o que o sal da terra tem que fazer? Ele tem que temperar. Jesus traz aqui uma sequência, onde Ele vai dizer assim, olha, vocês foram chamados para serem mansos, humildes. Vocês foram chamados para ter fome e sede de justiça. Vocês foram chamados para serem misericordiosos. Vocês foram chamados para passar pelas aflições, pelas lutas, pelas turbulências da vida. E mostrar às pessoas que é possível passar por isso. Porque o sangue de Jesus que te purifica de todo pecado, é que te conduz nesse caminho. Jesus vai dizer assim que nós somos a luz do mundo. E essa luz, ela não pode ficar escondida. Essa luz precisa brilhar. E Ele vai finalizar então, no verso 16,
Você pode ler comigo, verso 16, todos juntos? O texto diz: assim brilhe também quando nós estamos na plenitude da alegria do que Cristo faz por nós. As pessoas olham para nós, olham para a nossa casa, olham para a nossa família, e elas são impactadas por ela. Os seus vizinhos precisam ser impactados pela sua família. Os seus amigos no trabalho precisam ser impactados pela sua família. Porque eles vão olhar para você e ver em você a luz de Cristo. Talvez você entrou aqui hoje, talvez você ainda não fez esse compromisso com o Senhor, você ainda não confessou o Senhor Jesus com os seus lábios, você ainda tem vivido muita dificuldade e você ainda não tem encontrado uma saída. A saída para você hoje aqui é Jesus Cristo, que traz toda a alegria que você precisa, que te ajuda a vencer os conflitos, que te ajuda a passar pelas aflições, que te ajuda a ter bom ânimo, porque uma vez que você está em Cristo e você é nova criatura, você também é vencedor, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você crê nisso? Então se coloca de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Coloque sua família diante do Senhor. Quer alegria? Está precisando de felicidade plena? Fale com o Senhor: Senhor, me ajude a desenvolver essa luz. Me ajude, Deus, a ser humilde. Fala com o Senhor, o que disso tudo tem faltado ou você precisa e gostaria de aumentar na sua casa? Humildade, mansidão, fome e sede de justiça, misericórdia, coragem para aguardar o dia em que o Senhor enxugará dos seus olhos as lágrimas, coragem para vencer as perseguições, as dificuldades. Como as pessoas têm visto você, sua casa, nosso testemunho de vida. Jesus está mostrando para esse povo que estava sofrendo nas mãos de um império terrível, que é o Império Romano, que o reino dele é um reino de alegria. O reino de Deus é um reino de justiça, é um reino de paz, e é Ele que nos atrai por essa infinita misericórdia. Talvez você está aqui hoje precisando fazer um compromisso mais sério com o Senhor. Já conhece a palavra de Deus, já sabe como é que isso funciona, já ouviu, mas ainda não assumiu de fato este compromisso. Como nós lemos aqui no texto aos Hebreus, na carta aos Hebreus, uma transformação de mente, para viver essa alegria perfeita, mesmo no mundo de dores. Jesus não disse que isso era impossível, Ele está dizendo: bem-aventurados serão aqueles que viverem dessa maneira. Se você buscar isso para sua casa, se você buscar isso para sua família, certamente o Senhor te dará graça. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, obrigado, Deus, pela sua bondade e misericórdia. Obrigado pelo seu amor. Que cada família aqui hoje representada encontre esta paz, encontre esta alegria, encontre esta felicidade plena. Que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, possa agir grandemente em nossos lares nessa noite, em nome de Jesus. Neste mês, ó Deus, onde nós estamos empenhados em colocar as nossas famílias diante do Senhor, trabalhe em nosso coração. Leva-nos em paz agora, Deus, debaixo da sua proteção, debaixo da sua graça, debaixo do seu poder. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. E cremos que a sua palavra nos dará, a partir de hoje, um fôlego maior, uma esperança melhor,
uma janela que se abre para nós compreendermos que é possível termos uma família feliz, mesmo diante das lutas, das dores, de governos perversos e tantas situações que nos cercam. Que o Senhor leve-nos em paz, que o Senhor nos abençoe e que tenhamos uma semana poderosa na sua presença, em nome de Jesus. Receba a bênção, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre o povo de Deus aqui presente, espalhado pela face da terra hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Jesus te abençoe. Dê um abraço no seu irmão, dê um sorriso para ele aí. Tenha uma semana poderosa.